Meu nome é Leile Albano, eu sou apóstola na Igreja Batista Monte Sião e eu quero convidar você para que você se inscreva no nosso canal, você ative o sininho e se esse vídeo fizer sentido para a sua vida, eu queria que você deixasse o seu like. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar sobre discipulado e amizade. Um dos grandes segredos de uma liderança eficaz, eficiente, bem-sucedida é amar os seus discípulos. Colossenses 3,14 vai afirmar que o amor é o vínculo da perfeição. E 1 Pedro 4,8 também vai nos ensinar que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Sem o verdadeiro amor descrito em 1 Coríntios capítulo 13, qualquer relação humana fica vulnerável e ameaçada pelas inevitáveis crises que vão ocorrer durante o nosso relacionamento. Jesus, ele amava os discípulos que o Pai lhe deu. Ele estava ali não só para realizar um trabalho frio, técnico, ou somente derramar conhecimento na vida daqueles homens, mas ele estava também para desenvolver amizade, conquistá-los e desfrutar deste convívio saudável. Jesus, em João, capítulo 17, versículo 24, ele afirma: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo o que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O Senhor estava verbalizando o valor que ele conferia à companhia dos seus discípulos. Será sempre um grande desafio para todo líder fazer com que os seus discípulos sejam um com ele, caminhe em unidade. Jesus, ele precisou de tempo para desenvolver esse entendimento de aliança, de amizade no coração dos seus discípulos. Mesmo com todo o seu trabalho, é importante afirmar que Jesus, ele dependia de que o Espírito Santo viesse sobre os seus discípulos e potencializasse todas as sementes plantadas em suas vidas durante os 3 anos de ministério. Aqui cabe ressaltar a importância que eu e você precisamos dar aos nossos discípulos, mas principalmente as experiências que eles precisam ter com o enchimento do Espírito Santo. Experiências profundas e genuínas com a pessoa do Espírito Santo. Somente tendo experiências com o Espírito Santo, podemos ter um relacionamento de amizade saudável. Pois é nesse relacionamento baseado na palavra, nos princípios, é que a nossa alma vai ser firmada no que cremos e não naquilo que sentimos, porque nem sempre a nossa alma, ela sente o que os princípios exigem das nossas ações ou das nossas atitudes. A Bíblia vai dizer que o nosso coração, por vezes, ele é enganoso. Enfim, foi esse tipo de relacionamento baseado na palavra, baseado em experiências com o Espírito Santo, que Jesus teve os seus 12. Ele precisou de tempo para conquistar-lhes plena confiança e submissão, mas o seu propósito ia muito além disso. Ele queria desenvolver uma verdadeira amizade com cada um dos seus discípulos. A proposta, então, não era somente transmitir conhecimento, técnica, ou ter um grupo de alunos seguindo um mestre. Não, Jesus queria cativar muito mais do que somente as suas mentes. Jesus queria os seus corações. As primeiras lições do mestre com aqueles homens foi
valorizá-los como pessoas e mostrar a eles que ele desejava proximidade. André e um dos seus companheiros, ele surpreendeu, porque na primeira vez que eles conversaram, Jesus os chamou para ir à sua casa, aonde passaram o dia. Está lá em João 1, de 35 a 42. A Pedro, Jesus chama para pescar, e depois da pescaria, Jesus vai à casa de Pedro, curando a sua sogra que estava com febre. Isso está lá em Lucas, capítulo 5, de 4 a 11, e Mateus 8, 14 e 15. Gestos como estes revelavam a intenção do coração de Jesus de desenvolver relacionamentos e não apenas treiná-los para a obra de Deus. Jesus queria ter intimidade mais do que somente atitudes de treinamento e capacitação. Jesus olhava para cada discípulo como alguém desejável e investiu em tê-los como amigos. No início do relacionamento, era na condição de líder e liderado, ou seja, de um lado, um homem muito especial, Jesus, cheio de Deus, e de outro lado, um grupo de galileus dispostos a se submeterem e a aprenderem com Jesus. Na relação de discipulado, existe sim uma hierarquia estabelecida. O mestre e os discípulos nunca estarão no mesmo nível de autoridade. Os 12 de Jesus estavam acostumados a ver o relacionamento dos rabinos com os seus aprendizes e quanta reverência havia naquele relacionamento. Porém, a maneira carinhosa e próxima como o Senhor os tratava foi revelando ao longo da caminhada que era possível sim serem submissos a Jesus e ao mesmo tempo tornarem-se amigos do seu mentor. Depois de 3 anos juntos, ao realizar a sua última reunião com eles, antes de enfrentar a cruz, Jesus fez uma poderosa declaração: já não vos chamo mais servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. João 15:15. O relacionamento que havia entre eles tinha superado o nível da submissão para o nível da amizade. E Jesus, ele estava feliz com este avanço. Um discipulador, ele sempre será reconhecido como autoridade e ele terá o seu discipulado tido como eficiente se ele conseguir desenvolver comunhão com a sua equipe. Quando esta relação extrapola o nível do conhecimento, da técnica e conquista o coração, ela se torna mais poderosa. Amizade e hierarquia precisam ser trabalhadas de maneira correta. O próprio Jesus disse aos seus discípulos: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. João 15:15. Deixando então muito claro que a intimidade e o amor não devem e não podem ser confundidos com a ausência de autoridade. Enfim, a amizade no discipulado é desenvolvida tanto pelo discipulador, que se torna vulnerável, acessível, quanto pelo discípulo, que permanece obediente aos princípios da palavra. Enfim, essa é a dica para o vídeo de hoje. Sermos amigos e discípulos é possível, baseados e firmados na palavra e na experiência diária com o Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.